Bem-vindos de novo aos vídeos sobre HTML5 e Cascading Style Sheets 3 e continuamos aqui a ver então alguns exemplos de CSS3 para formatar os nossos Cascading Style Sheets. Vamos agora ver aqui mais alguns elementos de CSS3 extremamente interessantes. Vamos aqui ver esta situação. Nós temos aqui um div que tem aqui IDs filho, poderiam ser classes, não havia qualquer problema. Ora, vamos transformar em classe e depois iremos voltar aos IDs. Neste caso, eu vou utilizar aqui uma função que é colocar ali o cursor, depois pressionar a tecla Enter, Alt, e agora vou colocar aqui Class, ok? E portanto, neste caso, nós temos aqui o style sem nada. Ora, o que acontece aqui é que eu posso utilizar a relação pai-filho de uma forma muito interessante, que é a seguinte. Vamos aqui definir um div e depois vamos colocar aqui este sinal e vamos definir o P. Ora, e o que isto significa é assim, para todos os elementos do tipo parágrafo cujo pai seja um elemento div, eu vou formatar, neste caso, color red. Okay? E reparem o que é que vai acontecer quando eu refrescar. Cá estão todos os elementos que têm um pai div, okay? Independentemente da classe, são formatados para aquela cor. E neste caso, reparem que eu tenho inclusive aqui parágrafos com atributos de classe que também são formatados. Ora, se eu colocar aqui div.py, o que vai acontecer é que só vão ser formatados então os divs, ou melhor, os parágrafos que pertencem a um div cuja classe seja pai. É evidente que se eu aqui alterar classe para ID, neste caso eu posso substituir o ponto, ou tenho que substituir o ponto por um sinal de cardinal, e o resultado é exatamente o mesmo. Reparem, se eu agora alterar aqui pai para main, ora, o que vai acontecer é que aqui não aconteceu nada. Ok, porquê? Porque main não tem o acento circunflexo, ok, está tudo bem. Temos aqui os P's, classe main, claro que não tem aqui o ID, ok? E neste caso, reparem, lá estão os parágrafos do div main a serem formatados. E, portanto, vimos aqui como através de CSS3 nós podemos utilizar este sinal para dizer todos os filhos de um pai deste tipo, ok? Ora, vamos aqui ver, no entanto, um outro aspecto que é muito interessante e que é o seguinte. Vamos aqui colocar P e vamos pegar apenas aqui na primeira parte, ou neste primeiro div, que tem aqui um conjunto de classes, ou melhor, todos os parágrafos têm definida a classe filho. Ora, isto significa que eu posso colocar aqui o seguinte. P.filho mais P. Ora, vamos ver o que é que vai acontecer neste caso. Vamos aqui refrescar e reparem. Eu defini aqui P.filho, isto é, defini exatamente que queria formatar estes elementos que aqui estão. No entanto, o facto de eu ter colocado aqui o sinal mais e depois P, eu fui informar o CSS de que pretendo apenas formatar todos os parágrafos que se sigam ao primeiro parágrafo que aparecer com a classe filho designado, ok? E, portanto, por isso é que o primeiro não foi formatado. O que quer dizer que se eu colocar aqui mais um conjunto de outros parágrafos, todos eles com classe filho, reparem o que é que vai acontecer então, neste caso, refrescando, e o primeiro parágrafo nunca é formatado, ok? É evidente que se eu agora utilizar aqui, por exemplo, filha, o que vai acontecer é isto, reparem. Filha não foi formatado, mas todos os outros foram formatados. Ora, se eu agora, no entanto, colocar aqui um span, eu vou voltar a ter aqui filha, neste caso filho, vamos colocar aqui um span, é o outro elemento, span barra span, ok, vamos ver o que é que vai acontecer. Ok, cá está então o e continuamos a ter aqui então o parágrafo à frente a ser formatado, ok? E portanto, desta forma nós conseguimos formatar todos os parágrafos, mas reparem o que é que aconteceu aqui. Parágrafo 1, todos os parágrafos aqui, e como podem ver, são do tipo filho, ok? Classe filho. Reparem o que é que aconteceu. Pelo simples facto de eu ter colocado um span, automaticamente esta instrução de CSS3 foi fazer com que
o primeiro parágrafo imediatamente a seguir ao span também não fosse formatado. Portanto, temos aqui um problema que é o facto de nós termos aqui só filhos, mas o facto de aparecer um elemento no meio foi voltar apenas a formatar estes elementos que aqui estão. No primeiro caso formata estes que aqui estão, no segundo formata estes pelo simples facto de aparecer o span. Ora, vamos tentar dar a volta a isso, neste caso substituindo o sinal de mais pelo til. E para escrever o til, nós teclamos a tecla til e depois colocamos um espaço. E vamos ver o que é que vai acontecer neste caso. Reparem como o parágrafo 2 já foi afetado. Isto é, isto significa que, no caso do sinal mais, se algum elemento interromper a cadeia de sequência dos elementos parágrafos que têm a classe filho, o que vai acontecer é que ops, eu não devo ter gravado, ok, exatamente, cá está. O que vai acontecer é que o facto de ter aparecido aqui um span obrigou a que o ciclo de formatação fosse reiniciado, ok? E, portanto, parágrafo 2 aqui voltou a não ser o parágrafo formatado. Eu até vou fazer aqui qualquer coisa mais específica, que é colocar aqui assim, primeiro parágrafo, não vou colocar aqui os acentos e vou colocar aqui, neste caso, segundo parágrafo, ok? Isto para definir aqui o parágrafo que está imediatamente a seguir ao ha. Vamos aqui refrescar, cá está. E reparem então, o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo neste caso não foram formatados. Se eu colocar aqui o til, então neste caso o segundo parágrafo também é formatado, independentemente do número de elementos que aparecerem aqui. Reparem, eu posso inclusive colocar aqui vários spans, até vou colocar aqui BR para uma quebra de linha, vou colocar aqui vários spans, e no entanto, reparem como continua a ser formatado todo o tipo de parágrafos, à exceção do primeiro, que apareçam imediatamente a seguir ao primeiro parágrafo cuja classe seja filho. Evidentemente que se eu quisesse aqui alterar isto para ID, eu agora podia simplesmente fazer isto, portanto, colocar aqui ID, filho. Ok, vamos aqui, assim, ID. E neste caso, eu só tenho que trocar aqui para cardinal. E reparem, o resultado, ops, não gravei, é o habitual. Cá está, então, exatamente o mesmo resultado esperado.